Então, vamos lá trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar, né, conhecer para fazer o diagnóstico, né, por imagem, é saber o que é a radiação, quais são as radiações utilizadas, quais são as ondas utilizadas, porque a partir disso a gente já começa a saber para que esse exame é indicado. Então, se ele usa uma radiação que atravessa os tecidos, é retida pela densidade, esse exame vai evidenciar mais partes densas, então partes ósseas, algum tipo de metal. Se ele não é capaz de identificar essa parte óssea por densidade, por exemplo, concentração de hidrogênio, ele já vai ser mais fiel a áreas mais hidratadas. Então, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é o tipo de radiação. Então, a radiação, uma das radiações mais utilizadas é a radiação X. Tá? Então, como que essas radiações, como que a radiação X é formada? Então, ela tem ali os elétrons circulando nas camadas de origem. Eles querem se manter, estáveis, circulando ali na sua camada. Como que é feita qualquer onda eletromagnética? Como que ela surge? Tá? Tem lá, o elétron está na sua camada de origem, ele recebe um estresse externo. Então, recebeu uma energia, ficou excitado com essa energia e mudou de camada. Quando ele muda de camada aqui, porque ele está com energia, está excitado, por ser um elemento não radioativo, ele quer ficar estável, o que acontece no milésimo de segundo seguinte? Ele volta à sua camada de origem, só que agora ele dissipa a energia. Então, os vários elementos químicos estressados que vão produzir ondas eletromagnéticas, eles vão fazer isso com várias características. Então, por que a gente vê em uma fogueira, por exemplo, a gente olha uma fogueira de lixo, nós vamos ver chamas de várias cores. Chama laranja, chama vermelha, chama verde, chama azul. O que é essa chama? Por que ela tem essa coloração diferente? Porque o elemento químico é diferente, ele mudou o elétron de camada diferente desse elemento químico. Quando ele vai dissipar essa energia que ele recebeu, ele vai dissipar essa energia como? Em frequências diferentes. Essas frequências diferentes, para o nosso olho, a gente identifica, quando for visível, com cores diferentes. Se não estiver dentro da nossa faixa visível, a gente não toma nem conhecimento dessa radiação. Então, a radiação, né, do tipo X, o estresse empregado é bem próximo do núcleo, a frequência é muito grande, com pulsos pequenos, e está fora do nosso campo de visão. Então, a gente não consegue visualizar a radiação X. Ainda assim, ela trafega com energia, ela pode ser ionizante. O que é ser ionizante? Ela pode buscar íons, né, elétrons de outros elementos químicos para tentar se estabilizar. Sendo assim, ela pode ser lesiva também na realização. Hoje, não é mais utilizada essa radiação ionizante. Então, vou aproveitar aqui o espaço. Então, essa parte física e do processo de radiação. Então, está aqui, o elemento químico está aqui, os elétrons estão circulando em volta do elemento químico e ele recebe um grande estresse de energia aqui. Então, para gerar radiação X, são necessários 13.000 volts
para mudar o curso desse elétron. Mudou esse curso, como eu falei, ele fica excitado aqui, depois ele volta à sua camada de origem, emitindo essa energia que ele recebeu, ela vai ser dissipada. No caso do tungstênio, que é o elemento que é estressado para a produção desse raio, que ninguém sabia qual era, por isso recebeu o nome do raio X, como uma incógnita, né? Ele é um elemento muito resistente a esse estresse elétrico. Então, ele não derrete tão fácil, então ele suporta esse estresse e forma a radiação X. Tá? Então, o mecanismo de formação depende integralmente da mudança de direção desse elétron aí que está na camada do tungstênio. Tudo em paz aí? Então, isso foi descoberto como? Por acaso. Então, esse cientista, ele estava fazendo o quê? Ele estava estressando eletricamente o tungstênio, não percebia nada, não sentia nada, não acendia luz nenhuma, ele só estava passando alta quantidade de corrente nesse tungstênio. O que ele percebeu? Ele percebeu que uma chapa, né, de cianeto de bário que estava na sala que ele estava pesquisando mudou de cor. E aí ele viu que aquele estresse que ele estava empregando no tungstênio, que aparentemente não fazia nada, estava estressando ali eletricamente o tungstênio, estava produzindo uma radiação. Então ele percebeu isso, por quê? Porque o que ele estava fazendo estava mudando a coloração de uma placa que estava longe dessa região. Tudo em paz aí? Então, a primeira radiografia da história, ela foi feita por acaso. Ele estava fazendo esse teste, percebeu, e aí ele chamou a esposa, que também era cientista, e colocou o quê? Estressou lá o tungstênio. Não vou liberar não, tá bom? Viu, Anne? Estou liberando a aula gravada lá. Tá? Mas essa aula está ficando salva também. Então, tá essa aula salva e o vídeo da aula também no canal do YouTube. Tá bom? Então, o que ele fez? Estressou o tungstênio, pediu que a mulher colocasse lá a mão e colocou do outro lado a placa de bário. Ele percebeu o quê? Que essa radiação tinha a capacidade de atravessar a mão. Então, essa aqui, ó, primeira radiografia da história. A gente vê que está aqui o anel. Então, a radiação, ela foi retida por quem? Por tecidos de maior densidade. Então, pela parte óssea. Então, se a gente comparar essa primeira radiografia da história com as radiografias de hoje, nós vamos ver que o mecanismo é o mesmo. Então, emite radiação de um lado, atravessa o tecido a ser avaliado e, proporcional à densidade do tecido, chega a mais ou menos radiação aqui na película, no filme, que hoje é computadorizado. Então, hoje não necessariamente precisa ser impressa a película, tudo isso já fica online. Tá? Nos hospitais, a gente já recebe isso online, entra no sistema, no prontuário do paciente e tem acesso a tudo. Mais prático até para ser guardado. Tá?
Tudo tranquilo aí? Ah, uma outra coisa. Ele e a mulher, né, realizaram a primeira radiografia da história. Então, ótimo, excelente, melhoraram os exames de imagem. Antigamente, para saber se tinha fratura, caía, estava torto, eu tinha que segurar os fragmentos do braço e ver se tinha crepitação. Ah, ó, tá crepitando aqui no meio do antebraço. Ah, então quebrou. Olha como é que era. Então, ele deu uma melhorada legal na saúde com esse exame de diagnóstico. Porém, aí, quem levanta a hipótese deles morreram de quê? E aí, imaginam de que eles morreram? Isso. Então, os dois, por causa dessa exposição, então os dois morreram de câncer. Então, a radiação X, ela tem esses benefícios, mas ela tem os grandes riscos da sua utilização. E um grande problema é pelo alto poder de penetração que essa radiação tem, ela é capaz de passar pelo núcleo, ó, das células. Boa. Então, como é que é feita essa proteção? Por chumbo. Então, se a gente for fazer lá uma radiografia de dente, né, que parece ser tranquilo, o certo é ter colar de chumbo ali para tireoide, um colete de chumbo tem que ter proteção. A sala toda tem que estar baritada ou com chumbo, tem que ter essa proteção. Então, né, onde eu trabalho, atualmente eu estou na UTI, então nós temos lá um aparelho de radiografia portátil. O pessoal, não, pode fazer aí tranquilo, tranquilo, nada. Eu falei, gente, pode correr. Então, entra para fazer lá a radiografia, coloca o filme, coloca tudo, a gente posiciona o paciente, sai o fio que vai disparar para fazer a radiografia, ele é bem comprido, então o técnico que vai fazer, ele vai ter que ficar próximo, que ele vai ter que apertar o botão, mas o fio tem pelo menos uns 4 metros de comprimento. Quem não precisa estar ali na hora do exame, sai. Beleza? Então, a distância ou uma proteção, uma barreira de chumbo, que é o que dá maior resistência. Tá? Então, já vamos ficar esperto. Ah, vamos fazer uma radiografia? Faz uma radiografia aí, faz de novo para ver, faz uma tomografia. Temos que ter cuidado. Ela oferece esse risco pelo alto poder de penetração. O ideal é o tempo necessário, Anne, para fazer o exame. Tá? Então, a radiografia, ela é melhor se a gente pensar na exposição, porque ela só emite radiação de um lado e sai do outro. Tá? Na tomografia, usa também radiação X e ela fica girando em volta do paciente e fazendo vários círculos aqui, ó, um círculo aqui, depois outro círculo aqui, porque ela vai fazendo cortes horizontais, por exemplo. E pode ter uma distância, ó, se a gente fosse fazer uma tomografia nele, um corte horizontal na base do crânio, um outro acima, ó, então a tomografia emite radiação de um lado, capta do outro e ela fica girando para tirar essa imagem em cada nível. Então, pode ter uma distância, por exemplo, daqui para cá, de 1 centímetro ou de 0,5 milímetros. Imagina aí o quanto de radiação ele está recebendo até aqui, ó.
Então, a tomografia emite muito mais radiação X no paciente do que a radiografia. Então, ela é mais fiel, mas ela coloca ele em mais riscos também. Então, a nossa escolha tem que ser bem consciente para que a gente tenha o mínimo risco possível. Tá? Então, um exame físico bem feito pode minimizar esses riscos dos nossos pacientes. Só que tem achados que nós só vamos ver por tomografia, não tem jeito. Então, paciente que está inconsciente, uma suspeita de um AVC, você faz os testes, testa reflexo, ele está em coma, não responde a nada, você não tem como descobrir nada. Então, tem que ser uma tomografia. Estou contando a história até de um paciente que eu avaliei ontem. Não tem jeito, é uma suspeita, mas você não tem nenhum achado de resposta. Às vezes, uma sedação muito grande, você não consegue saber, tem que ser por tomografia. Então, o ideal é o tempo mínimo possível de exposição, tá? Mesmo com chumbo. Então, não sei se é o seu caso, Anne, ou de outros, às vezes a gente acompanha os nossos filhos para fazer. Então, já acompanhei meus filhos. Para entrar, tempo mínimo de exposição. Então, já combina com o filho, ó, filho, fica quietinho, que isso aqui pode matar. Fica quietinho que a gente sai logo. Porque se faz a primeira, deu errado, oh, mexeu, isso, recebe 10 vezes mais se fizer 10 vezes do que se fizer pela primeira vez. Tá? Tudo tranquilão? Então, o mecanismo do exame qual é? Emite a radiação, então... eu uso esse argumento, eu educo pelo terror. Aí ele fica mais quieto. Hoje, estou melhor e já dá para comprar com alguma outra coisa. Um lanche, alguma coisa. Então, emitiu a radiação, então o que está acontecendo aqui dentro? Dentro do aparelho, tem lá um estresse grande de energia, entrando em contato com a placa de tungstênio, mudando o elétron de camada dessa placa, ele volta o elétron de origem e dissipa a energia que ele recebeu nesse feixe de radiação X. Tá? Então, ele vai emitir a radiação. O que estiver claro no exame é o que a gente está levando de radiação X para casa. Tá? Então, se ficou claro aqui, qual é o mecanismo? A radiação saiu daqui, foi retida pelo corpo. Se aqui do lado ó, ficou muito preto, é porque passou integralmente aqui do lado e queimou o filme. Então, o que nós vamos avaliar nos exames de imagem são essas tonalidades de cinza. Então, nos aparelhos que utilizam radiação X, beleza? Nós vamos avaliar a densidade. A gente não consegue avaliar a funcionalidade. Não, ela é dissipada, tá? Não fica, não. Fica durante um período e a gente vai eliminando essa radiação. Esta radiação X, tá? Outras radiações, por exemplo, o exame de cintilografia que usa iodo radioativo. Então, aí ela fica mais tempo. Então, tem que ter um cuidado pela característica da radiação. Então, até em utilizar, por exemplo, ondas curtas, micro-ondas nesses pacientes, o ideal é que a gente só faça isso de 15 a 30 dias após uma radiografia. Por quê? Porque ele pode ter sofrido algum estresse no núcleo da célula pela radiação X
e esse estresse pode ser agravado pelo ondas curtas. Tá? Não fica para sempre, não. Mas ele precisa de um tempo para dissipar. Quem trabalha, por exemplo, radiologistas, os técnicos em radiologia, eles trabalham com um dosador de radiação. Então, eles têm no crachá, não sei se vocês já prestaram atenção, vocês podem ver que no crachá deles, alguns colocam, né, preso mesmo ao crachá, são obrigados a colocar, tem um negocinho, tipo uma caixinha, um cartãozinho preto. Então, esse cartão é o dosador dessa radiação. Por quê? A gente que faz eventualmente o exame não tem problema. Agora, a pessoa que trabalha direto, ela não dá esse tempo de dissipar essa radiação. Por isso, eles têm que estar bem paramentado e ainda assim dosando o nível de radiação. Tá? A radiação, aqui ó, nas radiografias, ela vai ser retida o quê? Por parte óssea, pelo que for mais denso. A gente vê aqui ó, que está aparecendo a parte do esqueleto, mas não está aparecendo nada muscular. Então, a radiografia ela tem uma precisão diagnóstica para partes moles muito baixa. Muito pequena. Então, se ela faz isso, ela tem essa precisão baixa, ela já não vai saber, não vai servir para ver, teve uma entorse de tornozelo, não tem sinal de fratura, vai fazer uma radiografia para quê? Não tem justificativo. Ela não vai conseguir identificar ligamento. Ela não consegue fazer isso. Tá bom aí? Então, qual é a característica aí dessa radiação? É uma energia, né? Propaga puramente energia e, como eu falei, ela é retida, ó, pela parte óssea e ela passa direto por áreas de menor densidade. Então, na classificação, né, dos exames de imagem, não. Boa, ótima pergunta. Ela tem grande poder de penetração e ainda se escolhe o quanto de energia vai ser gerado. Ela pode ter mais ou menos energia proporcional à densidade do corpo. Então, tem um cálculo estimado que é feito, tá? Então, cálculo estimado com relação ao peso, à altura, que se calcula ali a possível densidade. Proporcional a isso, se coloca mais ou menos energia na formação dessa radiação X. Então, quando a gente escutar lá, a gente foi fazer uma radiografia, ficou lá paradinho, pediu para puxar o ar, você faz uma apneia de 3 minutos e no final o radiologista volta e fala, ó, deu errado, viu? Vou ter que fazer de novo. Já ouviu isso? Ainda fala que a culpa é nossa. Ó, o senhor mexeu, foi só o senhor mexer o coração batendo, porque eu estava paradinho aqui para acabar logo. O que acontece aí? Ele estimou uma determinada densidade para você e essa radiação pode ter passado em excesso ou ter passado em menor intensidade. Vou passar aqui as imagens para a gente ver o que eu estou falando. Aqui, ó, uma radiografia de tórax, tá? Onde nessa primeira imagem usou o quê? Pouca radiação, ela praticamente não atravessou o tecido. Foi mais fraca, tá? Na daqui, ó, usou uma radiação muito mais forte, que ela atravessou o coração, atravessou o mediastino, dá para a gente ver a coluna torácica atrás do mediastino. Tem indicação para essa diferença? Tem. Então, aqui, ó, nessa, vamos botar nessa sendo a 2. Na imagem 2 aí, seria para a gente avaliar a alteração de coluna torácica. Por que torácica? Porque não dá para ver nada do pulmão, nem as costelas tá dando para ver, imagina o pulmão.
O coração também não dá para ver direito o tamanho dele. Na primeira imagem, quem é que utiliza a imagem assim, radiação, pouca radiação ou pouco penetrada desse jeito? O INCA. Então, o Instituto do Câncer, quando precisa dar uma radiografia, faz com o mínimo de radiação possível. Então, a gente consegue ver aqui, ó, mais o parênquima pulmonar, a parte, né, do hilo pulmonar, da vascularização, ainda assim não está tão boa. Mas a gente já consegue ver estrutura de menor densidade. Onde seria o ideal para a gente fazer um exame de rotina, de radiografia de tórax, por exemplo? Seria uma imagem entre essas duas, ó, aqui, ó. Nem tão penetrada como a 2, tão pouco, tão fraquinha quanto a 1. Então, o que nós fazemos de radiografia de pulmão, para avaliar o pulmão, ela tem que estar aqui no meio. Tranquilo aí, Elailson? Então, também precisamos avaliar isso. Por quê? Porque a gente recebe, né, exames de radiografia de tórax com essa característica. E aí, tem Covid ou não tem Covid? Não tem como você saber. Beleza? Ou recebeu assim e fala, nossa, o Covid tomou o pulmão inteiro, tá todo cinza aí, não tem um vidro fosco? Nossa, tá todo com vidro fosco. Não. Tem que ver se está bem penetrado ou não. Então, a gente tem que ver a parte do mediastino, um pouco da coluna torácica superior, encontrar aqui traqueia, tá? Ver o coração, a crosta da aorta a gente tem que identificar. Então, se a gente não está vendo nada, isso. Traqueia lá em cima, o brônquio, ó. A carina, é porque aqui está muito penetrado. Dá para ver aqui o escuro onde eu estou marcando? Vou apagar, tá? Para que vocês possam ver que tem uma partezinha escura aí, ó. Deu para ver aí, Márcio? Ó. Beleza? Então, por que está escuro? Porque não tem nada dentro. Igual aqui, ó. Nada dentro, que eu falo assim, tem ar. Beleza? Me expressar melhor. Então, tem ar aqui dentro. O ar é pouco denso, por isso fica escuro. Tá? E a gente consegue visualizar a coluna vertebral, as costelas, mas os dois exames aqui, se fossem para avaliar pulmão, os dois estavam errados. Teria que refazer o exame. O 1 está pouco penetrado, o 2 está muito penetrado. Isso quer dizer o quê? O 1 está usando pouca radiação para esse tronco e o 2 usou muita radiação para esse tronco. O ideal... O ideal é que estivesse entre os dois, como a gente vê aqui embaixo. A gente consegue identificar, ó, algumas vértebras aqui em cima. Conseguimos saber aonde está o pulmão. Esse paciente tem até alguns nódulos aparecendo aqui, não é sobreposição de imagem. Ó, então tem alguma coisa errada. O coração está muito grande, então tem uma cardiomegalia também. O estômago tem um gásinho aqui dentro. Então a gente consegue identificar as estruturas. Nós vamos olhar todas essas imagens, tá? Então a gente consegue identificar essas estruturas. Então o ideal é que estivesse no meio. E vai sempre, ó, emitir radiação, atravessar o segmento e ter o feedback aqui. Tá? Ali antigamente era nesse filme, né? Hoje nós temos um filme eletrônico que ele cria uma imagem computadorizada, que é muito melhor de ser editada. Tá? Então, a classificação do tecido é entre tecido, né, duro ou mais denso e tecido mole, que é menos denso. Então, quanto mais duro for o tecido, quanto maior for a densidade, mais ele vai reter a radiação e mais claro ele vai ficar na imagem. Tá? Quanto menos densidade ele tiver,
mais da radiação ele vai deixar passar. E aí a imagem vai ficar preta. Tranquilo? O professor, eu tenho uma Oi? dúvida. Naquela imagem que o senhor mostrou, que está toda branca, naquela imagem não Vou botar lá, tá? passou Essa aqui? Essa e 1 aí? Tá. essa, ela houve muita radiação nela, né? Pouca. Pouca Pouca radiação. radiação. Porque aí não conseguiu atravessar com grande intensidade o tecido e foi retida pelo corpo. Ah, Vamos entendi. imaginar, ó, o filme, só para isso, só didático, tá bom? Vamos imaginar o filme da radiografia como branco. Ele vai ficar escuro à medida que a radiação X chega nele. Se usou pouca radiação X e ele foi retido pelo corpo, como a gente vê aqui na imagem 1, a imagem vai ficar mais clara, porque chegou menos radiação. Tá? Entendeu aí, Márcio? É Entendi. Márcio, né, que tá falando? Mas no caso entrou mais ar também? O pulmão mantém o mesmo volume de ar, tá bom? Ah, Só que a radiação foi menor. Então, aqui dentro tem ar no pulmão. Por que que não ficou preto, como a gente vê nesse lado aqui, ó? Porque mesmo com esse ar dentro do pulmão, aparentemente aqui está fisiológico, tá? Por que eu estou falando aparentemente? Porque não está nas melhores condições de, de gerar uma imagem, tá? O próprio pulmão, o parênquima pulmonar, a pleura, as costelas, a musculatura, por exemplo, do peitoral, a musculatura toda do paciente, tudo isso está acima ah, dessa área a ser avaliada. Por isso não ficou preto, tá? Se entendi. não tiver nada, vou botar aqui, ó, um outro exame. É que eu fiquei na Ó, dúvida achando que poderia ter sido pelo ar. não, pela radiação, pouca mesmo. Então aqui, ó, aqui uma radiografia da cervical. Então o que que a gente consegue visualizar? Ó? Aqui, ó, tem uma área escura. Tá vendo onde eu tô corando aqui? Aonde que tem uma área mais escura assim no nosso crânio? Aonde tem ar. Aonde nós temos ar dentro do crânio? No seio da face. Então tá aqui, ó. O seio tá aqui, ó. O seio tá aqui. Se a gente olhar, tem uma diferença dos dois lados aqui, ó. Tá vendo que esse lado parece que tem mais ar do que esse? Ó, esse daqui tem mais ar do que esse, não tem? Esse a gente vê que tem uma linha aqui e parece que tem algo mais claro aqui em volta. E aí, tem uma secreção aqui dentro. Então, provavelmente, esse paciente tem uma sinusite aqui. Ah, entendi. Porque era para estar Mais todo claro. preto. Tá? Nós vamos olhar. Nós estamos só entendendo como esse exame vai ser feito. Quer ver uma outra coisa interessante? Ó? A gente consegue ver aqui a parte da laringe, né? Faringe. Olha o que tem aqui dentro. Aí gosta de beber mesmo. Aí bebe até com a tampa. Olha onde é que está a No, tampinha aí. Então a tampinha é mais densa do que tudo que nós temos, fica certinho a tampinha da garrafa aí dentro. Com certeza isso é coisa de menino. Ó, tá aqui, ó. Tem que arrumar o jeito de tirar isso daí. Tá tranquilo aí? Ó, a gente vê aqui a vértebra, ó. Outra vez, nós vamos olhar todos os exames em todos os níveis, tá? Nosso objetivo é ser fechar diagnóstico. Só que nós vamos entender. Entendendo é mais fácil. Então, aqui, ó, esse exame é uma radiografia. Aí o paciente chega para a gente e fala, eu tenho hérnia de disco. Dá para a gente saber se tem hérnia de disco aí? Não, porque a gente não vê o disco.
Beleza? Olha aqui. A gente vê o que é denso, vê o corpo vertebral, vê outro corpo vertebral. Cadê? A gente não vê o disco. Ah, mas ele pode estar herniado. Pode, claro que pode. Só que aqui a gente percebe diminuição de espaço intervertebral. Se o disco saiu daí ou não, aí é outra coisa. Teremos que fazer uma tomografia ou uma ressonância para avaliar. Tá tranquilão aí? Nós estamos entendendo a radiação para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Só que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que essa radiação é capaz de fazer. Então, ela é capaz somente de atravessar o tecido. Então, se ela atravessa muito ou pouco, a gente precisa entender pelos tons de cinza o que é uma densidade normal e o que não é uma densidade normal. Tá? Então, aqui, ó, a primeira radiografia feita, aqui, desse lado, com as radiografias atuais, a primeira feita está excelente. As de hoje são melhores. Mas ainda assim, ó, a gente consegue ver a musculatura aqui da mão? Não, nada. A gente vê todas elas no mesmo tom de cinza. Ó. Não dá para ver. Dá para ver tendão? Não dá. Por quê? Porque a imagem da radiografia ela não é tão sensível quanto outros exames. Ela só vai diferenciar estruturas mais densas de estruturas menos densas. Então, ela vai fazer só isso. Ela só diferencia uma muito densa de uma menos densa. Fora isso, ela não consegue identificar. Beleza aí? A aula é até 10, né? Ou não? Eu juro que eu decoro dessa vez. É? Então, até agora mesmo, 9h50, é que vocês têm outra aula depois, né? Pronto, tentem assistir lá no YouTube, por favor. A gente segue daqui, ó, dessas tonalidades de cinza. E a gente já olha alguns exames. Tá bom? Tudo em paz aí? Tá claro até aqui? Nessa linha vai bem? Nessa linha vai bem? Dá para entender assim tranquilo? Sim, deu para entender. Ô, professor, Pronto, eu vou colocar só uns exames de imagem como atividade, tá bom? Que aí a gente já começa a distrair. certo. Valeu? Fala aí. Ô, professor, essa aula está sendo gravada? Tá sendo gravado, Pronto, é para eu rever tá? novamente. E eu também coloquei lá no YouTube, tá? Certo. Até no YouTube tá até um slide à frente aqui, tá? Eu fiz curtinha, mais rápido para dar uma luz antes da gente estudar. Tá tranquilo? Valeu, galera. Um abração. Então, semana que vem estamos aqui de novo. Valeu.